Qual é o teste, qual é o exame que eu posso me submeter para saber se de fato eu estou caminhando na trilha da consagração? Então, olha que pergunta relevante. Então, eu vejo assim que existem alguns fatores que demonstram que nós estamos caminhando por um caminho de consagração. E o primeiro deles que eu acredito é justamente, meus irmãos, o estudo da palavra e da oração. Nós sabemos que esse é o primeiro passo, buscar a Deus, conhecer a Deus, ter uma intimidade profunda com Deus, e isso naturalmente vai criar um certo temor, uma certa reverência, obediência aos mandamentos do Senhor Jesus. Algo que é indispensável também para a nossa vida é a oração. Principalmente, meus irmãos, a oração no Espírito. Nós estamos fazendo esse momento aqui de oração, gastando aqui mais ou menos uma hora, né? A fazer pedidos de oração, a ouvir testemunhos, a louvar a Deus, estudar a palavra. Mas a prática da oração do Espírito, irmãos, realmente é o que vai fazer a diferença na nossa vida de consagração. Então, o que seria a oração no Espírito? Seria justamente aquela oração, meus irmãos, que você passa o dia conectado com Deus. Então, eu sei que tem pessoas aqui no nosso meio que já têm desenvolvido essa prática, né? Estão trabalhando, estão pensando em Deus, estão com um pensamento elevado ao céu. Pessoas que, de fato, sentem a presença de Jesus ao seu lado por meio da oração em espírito. Não é aquela oração verbalizada, mas é justamente, meus irmãos, aquela oração que você faz na mente, no coração, enquanto está dirigindo, enquanto está caminhando, fazendo as tarefas de casa. E eu costumo comparar essa oração, irmãos, a oração no Espírito, como se fosse assim, um fio de telefone. Quando nós estamos orando em Espírito, nós estamos conectados com quem? Com Deus, com o céu. A partir do momento que a gente deixa de orar no Espírito, é como que se essa comunhão fosse o quê? Cortada. Por isso que cada dia, né, a Bíblia diz que precisamos orar sem cessar. A oração ela não pode ser apenas um evento pontual no decorrer do nosso dia, mas a oração ela deve ser algo contínuo. Cada momento estamos ali conectados com Deus. Outro detalhe que nós podemos observar, irmãos, com relação à demonstração de uma pessoa consagrada, é também a vida de serviço na igreja. Então, eu sei que tem muitas pessoas aqui que amam, de fato, a igreja, amam a obra de Deus. E uma demonstração fidedigna de que a pessoa está caminhando no caminho da consagração é uma vida de serviço. A obra de Deus, aos semelhantes, uma pessoa que se torna solidária, uma pessoa que se torna benevolente. Então, ela está dando demonstração de que, de fato, ela é uma pessoa consagrada. E a Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. Enfim, queridos, eu trago aqui hoje, nessa manhã, uma história para nós refletirmos, que é justamente a história do povo de Israel, um povo que foi chamado para a consagração. E antes de entrar nessa consagração, eles passaram por grandes desafios, E hoje estaremos estudando aqui um pouquinho o livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia. E nós sabemos, irmãos, que o livro de Êxodo, ele foi escrito, um dos motivos pelos quais o livro de Êxodo foi escrito foi justamente para demonstrar o cumprimento de algumas profecias que foram feitas no passado, anteriormente, ali no livro de Gênesis. Então, de maneira especial, ali no capítulo 15 de Gênesis, Deus ele fez duas promessas ali no capítulo 15. A primeira promessa que Deus fez para Abraão é de que a sua descendência, o versículo 5, Gênesis capítulo 15, versículo 5, a primeira promessa que Deus fez para Abraão é que a sua descendência, ela seria tão numerosa como as estrelas do céu. Agora vem o livro de Êxodo para demonstrar esse cumprimento. Aonde que isso se cumpre? Ali em Êxodo capítulo 1, versículo 7. Se você ler a sua Bíblia em Êxodo capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que o povo de Deus, ali na terra do Egito,
era um povo numeroso e havia se multiplicado sobre toda a terra do Egito. Então, olha só, Deus ele faz a profecia, ele dá a profecia, dá a promessa, e agora essa promessa ela se torna, depois de algum tempo, ela se torna realidade. Impressionante nós lembrarmos, irmãos, que a família de Jacó, que desceu ali para a terra do Egito, se nós fizermos recordação da história, ali em Gênesis capítulo 46, versículo 27, a Bíblia diz que desceu quantas pessoas? 70 pessoas, não é isso? E impressionante, irmãos, que depois de 400 anos, já não eram mais 70, mas eram milhões, milhares de pessoas. A Bíblia chega a dizer que só homens eram cerca de 600 mil homens de guerra, homens de batalha. Fora as crianças, fora os jovens, as mulheres, os idosos. Então, perceba que, numericamente, o povo de Deus foi crescendo. O povo de Deus foi prosperando em quantidade. E eles se tornaram como as estrelas do céu. Se tornaram como uma grande nação. Isso é muito importante a gente entender isso, irmãos, porque a gente vai tendo noção, de fato, do que foi aquela trajetória, aquela peregrinação que eles fizeram pelo deserto. Você andar com um grupo de 70 pessoas é uma coisa. Andar com um grupo agora de milhões, milhares de pessoas, é outra totalmente diferente. Então, além dessa profecia, irmãos, de que o povo seria numeroso, outra profecia de Gênesis se cumpre em Êxodo. A Bíblia diz, queridos irmãos, permita-me encontrar aqui o texto. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 15, versículo 13, Gênesis capítulo 15, versículo 13, se nós pudermos ler, Gênesis capítulo 15, versículo 13. Olha essa profecia, irmãos, que acontece aqui, que Deus revela para Abraão, e mais à frente, ali no finalzinho do livro de Gênesis, essa mesma profecia ela se repete, só que agora com José. O livro de Gênesis, capítulo 15, versículo de número 13. A Bíblia diz assim, queridos irmãos: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão. Olha a profecia aqui, irmãos. Deus falou para Abraão que o povo de Deus, a descendência de Abraão, seria peregrina e seria reduzida à escravidão e seria afligida pelo período de quantos anos? 400 anos. Então, irmãos, é impressionante porque a Bíblia, ela apresentou o que iria acontecer com o povo de Deus. Então, a gente percebe que a vida do povo hebreu foi marcada por grandes bênçãos, mas também foi marcada por esse desafio, por essa luta, né, essa escravidão que aconteceu ali na terra do Egito. E, de fato, irmãos, tal como foi profetizado, assim também, assim aconteceu, irmãos. O povo passou um pouco mais de 400 anos, 4 gerações, ali na terra do Egito. Mas nós observamos, irmãos, que Deus, ele foi fiel. José, ele chegou a dizer antes da sua morte que o povo, de fato, ficaria na terra do Egito, mas que, depois de certo tempo, eles voltariam para a terra de Canaã. E agora, nesse contexto, meus irmãos, que surge um libertador. É nesse contexto agora que Deus levanta um homem chamado Moisés para resgatar o seu povo, para resgatar a descendência de Jacó, que começou com poucas pessoas, mas se tornaram uma grande multidão. E o primeiro desafio que Moisés enfrenta ali na terra do Egito, os irmãos bem sabem, foi ali a permissão de Faraó. Faraó tem que conceder uma permissão para que o povo
se retirasse da terra. E a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, apesar de todos os apelos, apesar de todas as advertências. A Bíblia diz que, infelizmente, Faraó ele teve seu coração endurecido. E agora, irmãos, começa, a partir desse momento, Deus ele começa a se revelar na história e no meio do povo hebreu como nunca antes. Então, a revelação do Êxodo, ela é uma revelação, meus irmãos, que ela não aparece em nenhuma outra parte da Bíblia. Foi o momento que Deus, assim, se revelou com maior grandeza, com maior glória, com maior poder, foi aqui no Êxodo. E começa justamente com as pragas. A Bíblia diz que para libertar o povo, depois de tantos anos, Deus agora envia 10 pragas, irmãos. E cada praga foi um flagelo para os egípcios. E a Bíblia diz que nenhuma praga caiu sobre o povo de Deus. Que bênção, irmãos, é nós termos a segurança de que nesse mundo, o povo de Deus ele tem uma proteção exclusiva. Nós temos uma proteção. E cada um de nós, quando nos levantamos pela manhã, temos o nosso momento de comunhão com Deus, todas as vezes que nós saímos da nossa casa e nós lemos um pouco da palavra do nosso Senhor Jesus, nós podemos ter a certeza de que Deus ele está do nosso lado para nos proteger. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que agora, ali depois da 10ª praga, a morte dos primogênitos, a Bíblia diz, queridos irmãos, que Moisés tira o povo da terra do Egito. E agora, queridos irmãos, eles começam ali uma peregrinação, eles começam uma trajetória, uma viagem que deveria ser feita em poucos meses. A Bíblia diz que foi realizada durante vários anos, 40 anos de viagem. E agora, irmãos, eles se deparam com outro desafio, que é a travessia do Mar Vermelho. Perceba que manifestação, irmãos, do poder de Deus. Deus pergunta para Moisés, Moisés, o que você tem na sua mão? E Moisés diz, Senhor, a única coisa que eu tenho é esse cajado. E Deus diz, pois, Moisés, é com esse cajado que as águas do Mar Vermelho serão abertas. E a Bíblia diz que o exército de Faraó vinha no encalço, vinha perseguindo o povo de Deus, à frente o Mar Vermelho, e a Bíblia diz que com aquele cajado, Moisés tocou nas águas do Mar Vermelho, de tal maneira que o mar se abriu. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que o povo passou de pé seco, de pé enxuto, ali pelo Mar Vermelho. A escritora adventista Ellen G. White, e profetiza também da Igreja Adventista, ela comenta um pouquinho a respeito, irmãos, desse fato. E ela chega a dizer ali no livro Patriarcas e Profetas, que realmente isso foi algo grandioso. As águas do Mar Vermelho, como diz a Bíblia, elas foram como um muro. Então imagine só essa cena, irmãos, que sobrenatural. As águas coalharam e o povo de Deus passou de maneira sã e salva. E o exército de Faraó, irmãos, eles tentaram fazer o mesmo, mas a Bíblia diz que uma luz seguia o povo de Deus e uma grande escuridão, uma grande treva estava ali sobre o exército de Faraó. E a Bíblia diz que quando eles tentaram entrar no Mar Vermelho, irmãos, quando eles ingressaram no Mar Vermelho, a Bíblia diz que as águas cobriram todo aquele exército. Que grande livramento o Senhor deu para aquele povo. Que grande demonstração de poder. E aí, irmãos, a Bíblia vai avançando, vai demonstrando outros milagres, como, por exemplo, o milagre das águas amargas de Mara. A Bíblia diz que o povo chegou ali em Mara, as águas eram amargas, mas depois, com o milagre de Deus, aquelas águas se tornaram doces. Deus ele fala também sobre a água que saiu da rocha, ali em Refidim. O povo estava com sede, sedento, e Deus fez com que a água saísse da rocha, irmãos. O apóstolo Paulo, lá no livro de 1 Coríntios, acrescenta algo, um detalhe mais surpreendente. A Bíblia diz que essa rocha, irmãos, ela acompanhava o povo de Deus por todos os lugares. Então, imagine só que incrível. E essa rocha, ela simbolizava o próprio Jesus Cristo. Como se não bastasse, irmãos, Deus ele deu ali a vitória sobre os exércitos inimigos, a vitória sobre o exército de Amaleque, a vitória sobre os cananeus, sobre os heteus, os fezeus.
Êxodo capítulo 19, irmãos, ali aparece algo surpreendente, impressionante o que acontece ali em Êxodo 19. Se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, o capítulo 19 de Êxodo, olha que revelação, irmãos, Deus apresenta aqui no versículo 16. Êxodo capítulo 19, versículo de número 16. Eu realmente fico assim, irmãos, impressionado, né? Em estado de choque quando eu vejo essa manifestação do poder de Deus. A Bíblia diz no versículo 16, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, no caso aqui o Monte Sinai, e muito forte o clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E o versículo 19 diz, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no meio do trovão. Então imagine só essa cena, irmãos, um grande monte à sua frente, e aí de repente trovões, vozes, barulho de trombetas, é algo realmente sobrenatural, irmãos, o que esse povo presenciou. A Bíblia vai avançando aqui, irmãos, e vai dizendo que o povo ele teve a experiência de provar o pão do céu, provar o maná, de forma miraculosa, irmão. Cada dia o maná ele descia do céu. Durante 6 dias, cada manhã, o maná ele descia. E a Bíblia diz que no sexto dia, que era na sexta-feira, eles teriam que colher o maná em dobro. Ou seja, eles teriam que adquirir, ajuntar a alimentação tanto da sexta-feira como do sábado. Pois a Bíblia diz que o sábado é um dia sagrado, o sábado é um dia solene, um dia de descanso consagrado a quem? Consagrado ao nosso Deus. Agora sim, irmãos, a gente pode imaginar essa quantidade de pessoas sendo alimentada todos os dias. Então imagine só, irmãos, a Bíblia diz que era um gome para cada pessoa, ou seja, mais ou menos ali 3 litros de maná por dia. Então muitas vezes a gente não imagina a cena, irmãos, de fato o que aconteceu. Mas era muito alimento, irmãos, para toda aquela nação. E a Bíblia diz que o maná, irmãos, ele era assim, a semelhança de escamas, doce como bolos de mel, era assim, em formato de flocos. Então, irmão, surpreendente. A Bíblia diz que Deus enviou codornizes, alimentos para o povo, irmãos. A palavra de Deus acrescenta também, queridos, que durante todo esse tempo as vestes não rasgaram, as sandálias do povo de Deus não se desgastaram. Eles tinham a oportunidade de contemplar o anjo do Senhor, que ia conduzindo por meio de uma nuvem de fogo, durante a noite, para trazer calor, para abrigar o povo de Deus, e também uma coluna de nuvem que trazia sombra, que trazia refrigério. E eu fico imaginando aquelas pessoas contemplando, irmãos, esses eventos sobre-humanos, sobrenaturais. É por isso, irmãos, que Deus exigiu muito da nação de Israel nesse período. Muitos dos pecados que a gente lê aqui no livro de Êxodo, muitos dos mandamentos, quando não eram cumpridos, a Bíblia diz que a pena era o quê? A pena era morte. Por quê? Porque a Bíblia diz que à medida que nos é dado, será também o quê? Seremos cobrados, irmãos. Então foi grande a revelação, grande a demonstração do amor de Deus, mas também do seu juízo para aquelas pessoas que não obedeciam os seus mandamentos. Enfim, queridos, o povo de Deus foi um povo realmente muito privilegiado. Só que no capítulo 32, para nós já quase finalizar, no capítulo 32 de Êxodo, eu gostaria de apresentar uma situação que aconteceu aqui, com essa nação. O livro de Êxodo, capítulo 32, o versículo de número 2 em diante, a Bíblia diz que apesar de Deus ter feito tudo isso em favor do povo, a Bíblia diz que muitos irmãos,
muitos se desviaram, muitos preferiam voltar para o Egito, muitos preferiam, irmãos, desobedecer a Deus. E no versículo 2 do capítulo 32, olha o que acontece, irmãos. A Bíblia diz assim, olha, disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou em ouro, com buril, e fez dele o que, irmãos? A Bíblia diz que Arão fez um bezerro fundido. Versículo de número 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. Versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. Então perceba, irmãos, como que o povo, ele se desvia tão rápido. Perceba como que o povo, ele se faz cego diante de tantos milagres. É por isso, irmãos, que Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que creram sem ver, irmãos. Aqueles que creram sem ver. Milagres, eles são importantes para a vida do ser humano, são importantes os milagres. Nós contemplarmos as grandezas, o poder de Deus, irmãos. Mas, queridos irmãos, isso não é suficiente para fortalecer a fé de uma pessoa. Não é suficiente. É por isso que a nossa fé, ela não pode ser unicamente baseada em milagres, em prodígios, em sinais. A nossa fé, ela precisa, de fato, ser fundamentada e baseada no conhecimento da palavra de Deus. É isso que, de fato, vai nos convencer. É isso que, de fato, vai nos transformar, irmãos. Nós buscarmos a Deus. E a Bíblia diz que agora, irmãos, esse povo se corrompeu. Diante de todos os privilégios, diante de todos os favores que o Senhor lhe ofereceu, o povo acabou se desviando. E no versículo 10, irmãos, Deus ele faz uma proposta para Moisés. Ele diz, agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. E de ti, Deus falando para Moisés, irmãos, e de ti farei uma grande nação. Então, olha que proposta, irmãos, Deus ele fez para o líder, né? Para o líder da nação, para Moisés. Deus ele disse, olha, Moisés, eu quero recomeçar. Eu tenho visto que esse povo não tem sido fiel, não tem correspondido com as expectativas, não tem sido obediente. Prefere mais as coisas do mundo do que aquilo que eu posso oferecer. Moisés, permita que de ti eu faça uma grande nação. Irmãos, e aqui eu tiro uma lição muito importante para a nossa vida. É bem certo que muitas vezes nós nos preocupamos com quantidades, com números, com dados. Às vezes nos preocupamos com a quantidade de membros que tem em nossa igreja. Às vezes a gente chega assim no culto de sábado e olha e diz, meu Deus, 3 pessoas, 4, 10 pessoas apenas, meu Pai. Às vezes a gente entra num grupo de WhatsApp desse, a gente pensa assim, apenas 46 pessoas, tantas pessoas, quão grande é a humanidade, irmãos, aqui nesse mundo. Mas, irmãos, a gente sabe que Deus ele não está preocupado com quantidade. Esse texto aqui, o versículo 10, mostra que Deus ele está preocupado mais com a qualidade dos seus filhos. A qualidade. Então, irmãos, não desanime, não desista. Quando você chegar na sua igreja, de repente você vê ali um irmãozinho, 2 irmãozinhos ali, irmãos, não pense que a obra está frustrada, que a obra está sendo fracassada, que está dando errado. Não pense, irmãos, não pense. Quem sabe Deus ele está fazendo na sua igreja o que ele propôs aqui, olha, o que ele propôs para Moisés, conservando, irmãos, apenas aqueles que são o quê? São fiéis. Aqueles que são fiéis. Por isso, irmãos, precisamos sempre entender que Deus está preocupado mais com isso. Então, precisamos investir tempo na nossa comunhão com Deus. Precisamos, irmãos, dedicar tempo
para viver em fidelidade, para servir a obra do Senhor Jesus Cristo. É isso que, de fato, vai valorizar o ser humano diante do nosso Senhor Deus. E agora, queridos irmãos, ainda no capítulo 32, no versículo 29, irmãos, capítulo 32, versículo 29, depois de todo esse escândalo, depois deste grande pecado que a nação cometeu, Deus ele faz um apelo, irmãos. Capítulo 32, versículo 29, se você puder acompanhar. Diz assim: pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje. Olha só, irmãos, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Então, esse foi o convite de Deus, irmãos, consagrai-vos hoje. Então, irmãos, nós sabemos que a salvação, ela sempre vai ser para o dia de hoje, não é isso? A salvação, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 3, versículo 15, hoje, irmãos, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pois da mesma forma, irmãos, também a nossa consagração, na Bíblia, ela sempre será para o dia de hoje. Duas vezes, irmãos, a palavra hoje aparece aqui no versículo 29. O que Deus ele está querendo demonstrar para a gente aqui, irmãos, é que a gente não pode ficar programando, agendando a nossa consagração para um futuro distante, irmãos. Não pode. Nós já estamos chegando aqui praticamente no final do ano. E eu sei que teve muitas pessoas, irmãos, que fizeram um agendamento, fizeram um propósito, um projeto com Deus de que teriam uma vida de mais comunhão, de mais devoção. Mas quem sabe com o passar do tempo foram sendo desanimadas, foram sendo distraídas. E me impressiona algo, irmãos, com relação à distração, porque isso é uma das coisas que mais prejudica a nossa consagração. Se a gente voltar um pouquinho assim à história, irmãos, a Bíblia diz que quando o povo estava lá, dentro da terra do Egito, a Bíblia diz, irmãos, que Faraó, ele aumentou, ele dobrou o trabalho dos israelitas. Ele dobrou. E disse que ele fez isso justamente para que o povo não desse ouvido às palavras de quem? As palavras de Moisés. E nós sabemos, irmãos, que o trabalho é uma bênção, mas o trabalho também ele pode ser uma maldição, irmãos, na vida de algumas pessoas. E como pastor, irmãos, eu tenho presenciado isso. Eu tenho visto que muitas pessoas chegam a dizer assim, pastor, eu quero um emprego, eu quero um trabalho. Mas no dia que elas conseguem um trabalho, no dia que elas recebem uma bênção de Deus, irmãos, às vezes elas acabam até saindo da igreja, deixando de participar dos cultos, deixando de frequentar. Então, o trabalho é uma bênção, mas o trabalho, irmãos, ele não pode consumir o nosso tempo com Deus. Hoje nós vivemos em um mundo muito secularizado, irmãos, né? As famílias hoje, elas são muito divergentes, cada um tem um horário, cada um tem um estilo de vida, cada um tem o seu tempo. Então, irmãos, o que nunca pode acontecer com a gente é nós passarmos o dia inteiro sem ter tido nosso tempo com Deus, irmãos, isso não pode acontecer. Mesmo que seja ali no intervalo da escola, no intervalo da universidade, no intervalo do trabalho, quem sabe no caminho de ida, no caminho de volta, irmãos. Mas nós não podemos permitir, irmãos, que as preocupações e as responsabilidades da vida, por mais importante que seja, ocupe o primeiro lugar em nossas vidas. Não podemos, irmãos. Deus, ele deu o mandamento do trabalho. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 8, Deus ele deixou bem claro, né? Não é isso? Ele diz, 6 dias trabalharás. É o mandamento, irmãos, é o mandamento de Deus, 6 dias trabalharás. Só que ali tem um mais. Ele diz, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, irmãos, é necessário tirar tempo para comunhão, é necessário tirar tempo para descanso, é necessário você tirar tempo para dedicar à sua família, à sua esposa, ou no caso das nossas irmãs, dedicar tempo aos seus maridos, aos seus filhos. Então, irmãos, trabalho não é tudo na vida. Eu sei que a Bíblia menciona que nos últimos tempos sobreviriam dias difíceis.
E nós estamos, irmãos, nesse contexto, estamos vivendo dias difíceis, que às vezes parece que o ser humano precisa trabalhar mais de 14 horas por dia, e ainda parece que é pouco, irmãos, parece que é pouco para adquirir recursos e suprir todas as necessidades. Mas nós precisamos depositar nossa confiança em Deus, nós precisamos descansar em Deus. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, irmãos. Então Deus, ele quer tirar o ser humano também dessa escravidão, irmãos. Essa escravidão, a distração que o trabalho ela pode gerar na vida da pessoa. Enfim, nós poderíamos passar uma manhã inteira aqui falando só sobre aquilo, né, que fecha os nossos olhos, né, que nos distrai para não termos comunhão com Deus. Mas esse, querido, é o apelo de Deus para nós hoje. Consagrai-vos. E o dia, quando que é? O dia é hoje. Consagrai-vos hoje ao Senhor. Então, que nessa manhã, irmãos, possamos sentir de fato uma sede. Que nessa manhã o nosso coração possa arder de vontade, irmãos, de pregar a palavra de Deus, de sermos fiéis, de sermos obedientes. Que hoje possamos mais do que nunca, irmãos, sentirmos o desejo de abandonar todo o mal, todo o pecado que nos afasta do Senhor Jesus Cristo. Que hoje possamos, de fato, irmãos, purificar as nossas vestes, como o Senhor pediu para o povo. Purificai as vossas vestes, consagrai-vos, porque o Senhor amanhã vos falará. Então, queridos, que Deus nessa manhã possa nos abençoar, que hoje possamos renovar o compromisso que fizemos com o Senhor há muitos dias atrás. Eu sei que aqui no nosso meio tem irmãos com muitos anos de adventistas, outros, quem sabe, estão chegando recentemente, estão conhecendo o caminho da fé. Membros, quem sabe, são pessoas de outras denominações religiosas. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é não negocie a sua comunhão com Deus. Continue nesse propósito. Continue nessa perseverança, irmãos. Pregue sobre isso nas suas igrejas. A Bíblia diz: busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque, irmãos, enquanto Ele está perto. A profecia na Bíblia diz, irmãos, que chegará um momento que Deus vai enviar fome, fome sobre a terra. A Bíblia diz que será fome, não do pão. Deus enviará sede, irmãos. Sede não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz que andarão de mar a mar, de norte a sul, do oriente ao ocidente, buscando a palavra de Deus, irmãos, e não acharão. Então, muitas pessoas vão querer buscar a Deus quando já for tarde, tarde demais. Ou então, queridos irmãos, de repente, quando já estão passando por uma situação muito difícil, muito difícil. Será que vai ser necessário acontecer tudo isso para que as pessoas ou para que alguém busque a Deus? A gente espera que não. Que nós possamos buscar de fato porque nós o amamos. Que nós possamos buscar porque de fato, irmãos, nós almejamos e desejamos receber a salvação. Amém? Que esse possa ser o nosso desejo, irmãos. Que essa manhã venha a ser uma manhã abençoada. Que nós possamos ir para o nosso trabalho, para as nossas tarefas, crendo que Deus ele tem realizado muitos milagres, irmãos. Deus ele tem se revelado de maneira grandiosa para cada um de nós. E como forma de retribuição, precisamos ser fiéis a Ele. Amém? É por isso que nesse momento eu pergunto, quantos de nós aqui, irmãos, tem esse desejo no coração de dedicar o primeiro lugar da sua vida unicamente para Deus? Existe alguém que tem esse desejo no coração? Levante sua mãozinha aí para me lhe ver. Amém. Se Deus é o Deus da sua vida, irmão, se a sua vida deseja sempre estar no altar do Senhor, consagrando a cada manhã, esse é o momento, irmãos. Deus seja louvado. Parabéns por essa decisão, irmãos. Deus ele vai retribuir, queridos, esse esforço. Deus ele vai retribuir, vai recompensar cada minuto que você tem passado na presença dele. E a Bíblia diz, irmãos, que de fato o que Deus requer do homem é isso, que nós o busquemos com todo o nosso coração. Amém? Então, irmãos, para confirmar esse compromisso, essa aceitação, eu quero convidar vocês a fecharem os olhos para nós orarmos a Deus. Oremos? Pai querido, bondoso Deus, louvamos o teu nome, Pai, porque um dia o Senhor nos tirou da escravidão do pecado.
O Senhor tirou, ó Pai, os nossos pés do lamaçal deste mundo e colocou sobre a rocha. O Senhor nos tirou das trevas, Pai querido, e nos colocou sobre o teu reino de luz. Obrigado, ó Deus, porque um dia o Evangelho nos alcançou, Pai querido. E sabemos que o Senhor tem realizado muitos milagres durante toda a nossa vida. O Senhor tem nos dado muitos livramentos. Mas, acima de tudo, o Senhor tem se revelado, ó Deus, pela maior revelação, que é a tua palavra. Hoje, ó Pai, nós somos um povo que tem grande luz, ó Deus. E obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Queremos pedir, ó Pai, que a cada dia o Senhor nos ajude a viver em obediência aos teus mandamentos. Coloca o teu santo temor, Pai querido, dentro de nós. Nos ajuda a ter uma vida de serviço, de trabalho na tua obra, em favor do nosso semelhante. Assim, Pai querido, se existe algum ídolo que está tomando lugar em nossos corações, que esse ídolo venha a ser removido. O Senhor sabe, ó Pai, quais são os nossos pontos deficientes, os nossos pontos frágeis. O Senhor sabe, ó Pai, aquilo que é de fato uma tentação para cada um de nós. E nós queremos pedir, ó Pai, que em nome de Jesus Cristo, que todas essas armadilhas de Satanás possam ser quebradas, ó Pai. E pedimos, meu Deus, que o Senhor reavive a nossa vida, nos transforme, nos ajude, ó Pai, a viver em obediência, nos dê resistência, ó Pai. O Teu Santo Espírito venha ser derramado sobre cada um de nós. E hoje, Pai, nós queremos atender o Teu chamado, queremos consagrar a nossa vida ao Senhor. Queremos nessa manhã declarar que o Senhor é o nosso Deus. A nossa vida pertence a Ti, Pai querido. Assim, Pai amado, que o Senhor nos dê uma manhã abençoada. Ergue a nossa face, coloca um sorriso no rosto daqueles que estão abatidos, aqueles que estão tristes, deprimidos. Coloca uma segurança, ó Pai, no coração daquela pessoa que se sente ansiosa, angustiada. Que o Senhor, meu Deus, possa dar uma oportunidade para aqueles, ó Pai, que estão carentes, estão necessitados. Quem sabe, ó Deus, estão precisando de um trabalho, ó Deus, mas que esse trabalho não consuma o momento de comunhão. Que o Senhor possa abençoar cada relacionamento, cada casamento, ó Pai, todas as famílias. Restaurar o amor, restaurar a união, Pai querido. Aqueles que são pais, que o Senhor venha derramar uma bênção especial sobre os filhos, que possam ser luz neste mundo de escuridão e de trevas, que possam ser verdadeiros servos de Deus, ó Pai. Assim, Pai querido, nos livra de todo mal. E todas essas bênçãos, meu Deus, nós pedimos confiantemente no Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém.